Levante a tua mão para o céu e diga: em Deus. Mas com voz de campeão, diga bem alto: em Deus eu sou mais, muito mais do que vencedor. Glória a Deus. Basta uma palavra do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus aí, meu irmão? Basta uma palavra do Senhor para esta situação, para a tua vida mudar por completo, amado. Mas sabe a partir de que momento que esta palavra vem? Sabe a partir de que momento esta palavra ela é liberada, esta palavra de vitória ela é liberada sobre a nossa vida? A partir do momento que a gente clama, a partir do momento que a gente adora, a partir do momento que a gente levanta a mão para o céu, a partir do momento que a gente abre a nossa boca, a partir do momento que a gente glorifica ao Senhor, amém, amado? Não permita que as afrontas, que as assolações, que as lutas, que os levantes, eles venham calar a voz da tua adoração. Glória a Deus, amado. Hoje a gente está só nós aqui, mas eu glorifico a Deus pela tua vida, porque eu já sinto a presença de Deus poderosamente nesse lugar, amém, amado? E se Deus ele trouxe você aqui nesta noite, se Deus está permitindo que a gente traga a palavra, que a gente louve, que a gente adore da maneira como está acontecendo, é porque você precisa disso para a tua vida. Então, amado, toma posse daquilo que Deus já está liberando nessa noite e creia, a vitória é sua, em nome de Jesus. Se achega ao Senhor, repara o altar que está quebrado, e o fogo e a glória de Deus se manifestará. Amém. Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Eu quero, por favor, que você abra comigo no Evangelho de Mateus. Amém? Eu acredito que Deus já está falando poderosamente com você aí, através dos louvores, através da oração, através do clamor. Mas como sempre Deus ele traz, Deus ele sempre tem uma palavra para o nosso coração. E esta palavra de hoje, a palavra que eu quero trazer a você da parte de Deus está aqui, Evangelho de Mateus. No capítulo de número 10, eu quero também cumprimentar aqueles que nos acompanham pela internet. Deus abençoe poderosamente a tua vida, que Deus ele venha falar também com você poderosamente, da mesma forma que eu tenho certeza de que Deus vai falar com a gente hoje aqui nesse lugar, amém, amado? Sai, você pode dar glória a Deus, tá? Você não me atrapalha não, o teu glória a Deus, a tua adoração não me atrapalha, você tem liberdade para glorificar o Senhor. Vamos lá, Evangelho de Mateus capítulo 10, veja que a palavra vai dizer aqui no versículo de número 16, Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 10, versículo 16, veja o que diz a palavra do Senhor: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, e esta recomendação é do próprio Senhor Jesus, portanto, sede prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. Glória a Deus. Em algumas traduções está escrito inofensiva, simples. Seja prudente como a serpente e simples como as pombas. Você crê que Deus ele tem uma palavra, uma revelação dentro desta palavra para mim e para a tua vida nesta noite, amém? Porque a impressão que muitas das vezes nós temos é exatamente essa, não é verdade? Às vezes eu olho para o mundo que nos rodeia, às vezes eu olho para as pessoas, às vezes eu olho para a sociedade que nós vivemos, e a impressão que eu tenho é que nós somos como ovelhas no meio de lobos. Mas apesar de sermos ovelhas, e ainda que sejamos no meio de lobos, precisamos saber como proceder. Precisamos saber como agir para que em Deus não venhamos ser consumidos, para que em Deus nós não venhamos ser estraçalhados, porque o mundo ele quer nos destruir. Olha aqui para mim, o mundo ele quer te destruir. O mundo ele quer te derrubar, porque este mundo jaz no maligno. Mas aqueles que estão no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, eles renovam as suas forças, eles sobem com asas como de águias, eles caminham e não se cansam, eles correm e não se afadigam. É por isso que a gente tem que estar em Deus, amado, porque a cada instante, a todo momento o inimigo quer derrubar a gente, mas se a gente estiver em Deus, a gente está firme. E aquilo que a gente falou aqui, na palavra inicial, se a gente se achegar ao Senhor Deus, né? E se a gente reparar o altar que está quebrado, meu irmão, o fogo de Deus vai descer, vai manifestar na tua vida, e nenhum mal vai te impedir, vai te bloquear, vai te parar. Eu vou ler mais uma vez, estamos em Mateus capítulo 10, verso 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos,
Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Amém? Estenda a tua mão para cá, você vai curvar a sua cabeça, você vai fechar os seus olhos e nós vamos orar agora. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, a tua presença já é real neste lugar através dos louvores que foram entoados, através das orações, ó Deus, dos clamores que foram levantados, mas agora é momento de nós ouvirmos, ó Deus, a tua palavra que mais do que respostas nos traz direção, a tua palavra, Senhor, que nos mostra o caminho, que nos mostra o sentido e nos diz o que fazer e como fazer. Então, em nome de Jesus, vem agora, Senhor, nos instruindo através desta palavra. Vem agora, Senhor, jogando por terra tudo aquilo que tentar atrapalhar a tua palavra de ser não apenas ministrada, mas de ser assimilada. Jogue as barreiras, os obstáculos por terra. Prepara, Deus, os nossos ouvidos para ouvir, o coração para receber, e a nossa mente, ó Pai, para entendermos definitivamente, colocarmos em prática a tua palavra e vivermos a tua boa, perfeita e agradável vontade. Fala conosco, porque nós, os teus servos, estamos aqui nesta noite para te ouvir. Fala conosco e nos abençoe, é o que nós te pedimos com toda a nossa fé, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. A igreja diga amém, Jesus. A igreja que louva, que adora, diga glória a Deus, diga graças a Deus, aplauda bem forte ao Senhor aí, meu irmão. A igreja que adora, glorifique ao Senhor nesta noite. Aleluias, amém. Senta por favor no teu lugar, toma o teu assento. Você sabe que quer a gente queira ou não, quer a gente aceite ou não, quer a gente concorde ou não, a grande verdade é que todo homem, e eu quero que você abra os teus ouvidos e que você entenda isso, todo homem, a partir do momento em que ele se entrega para Jesus, a partir do momento em que ele reconhece a Cristo como seu Salvador, todo homem, toda mulher passa a viver continuamente batalhas espirituais. Amém, amados? Uma vez que você levanta a tua mão e confessa e recebe Jesus Cristo como seu Salvador, uma vez que os teus lábios admitem e professam a tua fé em Jesus Cristo, a partir dali você vai começar a enfrentar, você vai começar a sofrer levantes espirituais. Pastor, e o que são as batalhas espirituais? Batalhas espirituais, elas nada mais são do que tentativas do adversário, tentativas do inimigo de desestabilizar aqueles que servem a Deus. O que são as batalhas espirituais? São todos os levantes, são todas as situações que o inimigo ele arma no processo para que nós venhamos desanimar daquela escolha, daquela opção, daquela atitude que nós tomamos. Você sabe que lá no princípio, por causa do pecado de Adão, todos os homens, pelo pecado de Adão, todos eles pecaram. E justamente por causa deste pecado, todos os homens que vieram depois de Adão, todos os que nasceram depois dele, nasceram afastados de Deus. Porque o pecado, o que o pecado ele faz? O pecado ele nos afasta do Senhor. Então, por causa do pecado de Adão, não apenas Adão se afastou de Deus, mas toda a descendência, todos aqueles que vieram após Adão, já nasceram afastados do Senhor. E por mais que muitas pessoas não aceitem, por mais que muitas pessoas não concordem, a grande verdade é que se nós não servimos a Deus, se nós não servimos ao Senhor, nós servimos a Satanás. Amado, eu vou repetir isso para você entender. A pessoa que não serve a Deus, a pessoa que não teme a Deus, não tem esse papo, eu não sirvo a Deus, mas eu também não quero o diabo. Eu não sirvo a Deus, eu não estou na igreja, mas eu também não quero Satanás. Não existe isso. Se eu não sirvo a Deus, querendo eu ou não, gostando eu ou não, se eu não sirvo a Deus, eu estou servindo a Satanás. Até porque no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, a Bíblia diz: ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você há de agradar a um e desagradar a outro, ou vice-versa. Então, se eu não sirvo a Deus,
se eu não busco a Deus, se eu não sou uma pessoa de oração, se a minha vida não está consagrada a Deus, automaticamente eu vou estar servindo, eu vou estar a serviço do maligno, sabendo eu ou não, consciente ou inconsciente, não servir a um, automaticamente me faz servo do outro. O homem sem Deus, o homem sem Jesus, querendo ou não, ele é servo. Querendo ou não, ele é escravo de Satanás. E uma vez que a pessoa não serve a Jesus, uma vez que a pessoa já está nas mãos do diabo, o diabo não precisa batalhar contra essa pessoa. Entenda uma coisa, a pessoa que não serve a Deus, e por não servir a Deus, automaticamente ela já está nas mãos do inimigo, o diabo não precisa batalhar contra essa pessoa, porque essa pessoa já é dele. O diabo ele não precisa batalhar contra aqueles que não servem a Deus, porque essa pessoa, sabendo ou não, ela já pertence a ele. A pessoa que não serve a Deus, ela já peca, ela já erra, ela já peca deliberadamente, porque ela acaba servindo aos seus próprios propósitos. Então o diabo não precisa mexer com aquela pessoa que não serve a Deus, com aquela pessoa que está no mundo. Não, ele não mexe, deixa ela lá, ela já é minha escrava, sabendo ela ou não, ela já me serve. Só que uma vez que os olhos da pessoa se abrem, uma vez que as escamas caem dos olhos, e a pessoa deixa de servir as trevas, e ela passa a servir a Deus, uma vez que a pessoa, através da sua confissão de fé, entregando a sua vida para Jesus, ela é resgatada do império das trevas, e ela é trazida para o reino do Filho do seu amor. Deus salva essa pessoa? Claro que salva. Deus liberta esta pessoa dos vícios, dos males, Deus liberta. Só que é justamente nesse momento que as batalhas começam. Glória a Deus, amados. Durante a minha caminhada cristã, eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim: pastor, eu não entendo. Quando eu não servia a Deus, eu estava lá no mundo, minha vida financeira era boa, eu tinha carrão, eu tinha isso, eu tinha aquilo outro, eu tinha amizade, eu tinha influência. Olha, pastor, quando eu estava no mundo, a minha vida era regada, eu tinha um monte de coisa, mas depois que eu vim para Jesus, eu não entendo. Parece que eu já não tenho mais dinheiro, eu perdi os amigos, eu perdi aquela condição que eu tinha. Depois que eu vim para Jesus, as coisas ficaram mais difíceis. É claro que as coisas ficaram mais difíceis, porque uma vez que você veio para Jesus, aquilo que você tem, não é aquilo que o mundo te dá, não é aquilo que Satanás te dá, é aquilo que vem do Senhor, é a bênção que não te acrescenta dores, mas o inimigo se levanta contra você. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. Deus, Ele nos resgata das trevas, Ele nos garante vida, Ele nos dá salvação, mas as lutas, as batalhas, elas começam, e tanto isso é verdade, que o próprio Senhor Jesus, ao advertir os seus discípulos a respeito destas batalhas, Ele vai dizer justamente o texto que a gente leu aqui no início. O texto que nós lemos aqui, nós vemos Jesus falar essas palavras, Ele na verdade está alertando os discípulos. Ele está advertindo os discípulos: olha, vocês saíram do mundo, vocês agora estão caminhando na minha presença, vocês agora estão fazendo a minha obra, vocês vão fazer a minha vontade, mas saibam que as coisas não serão fáceis, saibam que as pessoas vão perseguir vocês, vocês serão como ovelhas no meio de lobos. Jesus na verdade estava advertindo os discípulos a respeito das lutas que eles enfrentariam, inclusive de pessoas que não serviam a Deus, que se levantariam contra eles. Evangelho de Mateus, volta aqui comigo, Mateus capítulo 10, vamos continuar lendo aqui, Evangelho de Mateus capítulo 10, tanto que ele vai dizer aqui, vamos pegar o versículo 16, que é o texto que a gente leu, Mateus 10, verso 16 diz assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, se vocês são ovelhas, no meio de lobos, qual é o proceder, qual é ali a maneira que você tem que se portar, como você tem que agir? Portanto, sede prudentes como as serpentes, e simples como as pombas, acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios. Sabe aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não servem a Jesus, aqueles que já estão nas mãos do maligno, eles vão se levantar contra vocês.
Eles vão perseguir vocês. Acautelai-vos, porém, dos homens. Tem cuidado. Porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, fiquem tranquilos, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Sabe por quê? Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Aleluias! Eles vão perseguir vocês. Aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que são escravos das trevas, eles vão perseguir vocês. Eles vão se levantar contra vocês, eles vão caluniar vocês, mas fiquem em paz, porque naquela mesma hora não sereis vós quem falarão, mas o Espírito de Deus, o Espírito do meu Pai que habita em vós, é que vai colocar na tua boca as palavras corretas a dizer o que você terá que fazer, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Então veja que por amor a Jesus, por amor ao Evangelho, o que Jesus estava fazendo? Jesus estava não só advertindo, como principalmente Jesus estava preparando os discípulos para a batalha. Isso aqui é uma preparação. Jesus está preparando eles para aquilo que estava por vir, para as batalhas que os seus discípulos iriam enfrentar a partir dali. Amém, amados? Você crê que uma batalha está vindo? Amém? Além das batalhas que a gente já passa, além das lutas que a gente já tem, batalhas ainda maiores, situações ainda mais difíceis estão vindo. Mas olha a palavra que o Senhor está dizendo: não fica desesperado, não fica desesperado por aquilo que está por vir, não fica desesperado por aquilo que os homens estão falando, ou por aquilo que as pessoas sem Deus estão dizendo, ou pelas ameaças daqueles que estão em trevas estão fazendo. Não fica desesperado, sabe por quê? Porque quando a luta vier, quando a coisa apertar, quando você achar que não vai conseguir, será nesta hora que o Espírito do vosso Pai, que habita em vós, vai te instruir, vai te direcionar e vai te guiar pelo caminho certo da vitória. Glória a Deus. É isso. Só que o detalhe é que quando Jesus ele está dando essa advertência, nesse momento em que Jesus está preparando, em que Jesus está advertindo os discípulos para essas batalhas, Jesus ele vai nos chamar a atenção para dois detalhes. E é nesses dois detalhes que a gente vai se prender nessa noite. Primeiro detalhe, e ambos os detalhes estão aqui no versículo 16. Vamos ver de novo. Ele diz aqui, ó: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Eu quero que você repita essa frase. Diga comigo: eis. Repita bem alto. Diga: eis que vos envio como ovelhas em meio a lobos. O que de cara Jesus ele já nos mostra aqui nessa frase? Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. O que Jesus nos mostra aqui? Jesus ele está mostrando a desigualdade. Jesus ele está mostrando a disparidade que existirá, ou que existe, entre nós e o inimigo. Porque Jesus ele está colocando aqui, de um lado, um lobo, e um lobo é um animal de caça, um lobo é um animal carnívoro, o lobo é um animal sanguinário, e do outro lado ele está colocando uma ovelha, um animal dócil, um animal completamente manso. Então a primeira coisa que o Senhor nos mostra aqui de cara é a disparidade, é a desigualdade que existe entre nós e o inimigo. Quem é mais forte, igreja? O lobo ou a ovelha? Quem é mais forte, o lobo ou a ovelha? Alguém tem dúvidas aqui de que o lobo é mais forte que uma ovelha? Não, né? Teoricamente, o lobo, ele é mais forte, ele é mais rápido, ele é mais ágil,
ele é mais preparado, ele tem mais estratégias, ele tem mais armas. Então a impressão clara que nós temos quando a gente lê esse texto é que aparentemente a batalha é desleal. É ou não é verdade? É desleal você pegar uma ovelha e colocá-la para lutar com um lobo. Pois é. A mesma coisa acontece no mundo espiritual comigo e com você. Quem é mais forte? Satanás ou o homem? Quem é mais? Não tenha medo de dizer, responda. Quem é mais forte? Satanás ou o homem? Satanás. Diga comigo, Satanás é mais forte que o homem. Claro que é. Ele é um ser espiritual. Ele é um ser que anda nas regiões espirituais. Ele enxerga coisas que nós não enxergamos, ele vê coisas que nós não vemos, ele sabe de coisas que a gente não sabe. Satanás, ele é muito mais astuto, ele é muito mais rápido, ele é muito mais ágil, ele é muito mais preparado. Aparentemente a batalha é completamente desleal, assim como a ovelha, por mais que ela queira, na sua própria força, ela jamais vai conseguir vencer o lobo. Um homem natural, por mais que ele queira, por mais forte, por mais capaz, por mais inteligente que ele seja, um ser humano normal, ele não tem poder para vencer o inimigo sozinho. E por que não? Porque ainda que o homem relute, ainda que o homem queira, o homem não tem forças, nem capacidade e nem habilidade para vencer sozinho um ser espiritual como ele. Só que o grande detalhe é que entre a ovelha e o lobo existe um personagem, existe o pastor. Posso ouvir um glória a Deus? Eu acho que você não entendeu, eu vou repetir de novo. Entre a ovelha e o lobo existe o pastor da ovelha. Entre a ovelha e o lobo existe o protetor da ovelha, existe o guardador da ovelha, existe aquele que cuida da ovelha. Então, ainda que a ovelha sozinha seja fraca, ainda que a ovelha sozinha não tenha força, mas uma vez que esta ovelha se coloca debaixo da proteção e dos cuidados do pastor, no pastor a ovelha vence o lobo. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Eu não posso, como ovelha, vencer o inimigo com as minhas armas. Não adianta eu pegar um revólver e dar um tiro em Satanás, eu não vou conseguir, ele é espírito. Não adianta eu pegar um revólver e dar um tiro numa pessoa, porque a minha luta não é contra a carne, não é contra sangue. Eu sozinho não tenho como enfrentar e muito menos vencer o lobo, o inimigo das nossas almas. Mas uma vez que eu declaro a minha dependência ao sumo pastor, e eu não estou falando do pastor Vitor, eu não estou falando do pastor Fabiano, eu estou falando do sumo pastor Jesus Cristo. Quando você coloca a tua vida na dependência de Jesus Cristo, ele pisa na cabeça do lobo, ele dá um grito e ele manda, ele bota o lobo para correr, e a vitória é das ovelhas em nome de Jesus. Aplauda bem forte aí, meu irmão. A vitória é tua no sumo pastor. Diga glória a Deus. Quantas e quantas pessoas estão perecendo, talvez aqui nesta noite ouvindo a palavra aqui na igreja, talvez nos acompanhando pela internet. Quantas e quantas pessoas estão perecendo. E sabe por que as pessoas perecem? Porque são ovelhas sem pastor. São pessoas que, apesar de terem potencial, são pessoas que, apesar de terem condição, não conseguem vencer. Na batalha espiritual entre o lobo e a ovelha, na batalha espiritual entre o diabo e o homem, a pessoa está sempre perdendo. E por quê? Porque ela quer encarar o lobo sem o pastor. Pastor, quantas perdas eu estou tendo no meu casamento? Eu já perdi muito, pastor. Eu sei que eu enfrento uma batalha
Eu não consigo enxergar com os olhos naturais, mas eu sei que no meu casamento eu enfrento uma batalha, existe uma barreira. Eu amo meu marido, eu amo a minha esposa, mas a gente não se acerta, as coisas não dão certo. Eu falo A, ela fala B. A gente se ama, a gente quer estar junto, mas quando a gente se aproxima, parece que dá choque. E quanto mais você tenta e quanto mais você luta, menos consegue. Por quê? Porque você está sozinho querendo fazer as coisas do seu jeito, não está deixando o pastor entrar. E enquanto o pastor, o sumo pastor das nossas almas, enquanto nós não dependermos totalmente dele, enquanto nós não fizermos as coisas 100% como ele quer, enquanto nós não colocarmos a nossa vida 100% da maneira que ele deseja, a coisa não vai acontecer. E quantas pessoas na batalha do lobo contra a ovelha, nas batalhas espirituais, estão sofrendo perdas. E não é só no casamento não, é no casamento, é na vida profissional. Pessoas que têm talentos, pessoa que tem tudo para arrebentar, pessoa que tem tudo para avançar, mas a pessoa não consegue crescer. Por quê? Porque ela está indo, ela está fazendo, ela está lutando, ela está se sacrificando, ela está derramando sangue, mas não faz. Está faltando o sumo pastor com ela. Talvez você está aqui nessa noite, meu irmão, e justamente por você não permitir que o sumo pastor esteja guerreando a tua guerra, por você estar sozinho, talvez o destruidor tenha vindo sobre você, e ele tem destruído partes importantes de áreas fundamentais da sua vida. Só que nesta noite, se você abrir comigo no Evangelho de João, e eu quero que você abra lá, Evangelho de João no capítulo 10, olha a palavra que Ele preparou para mim, que Ele preparou para você nesta hora. Evangelho de João no capítulo 10, no versículo de número 11, o Senhor diz para nós, João capítulo 10, versículo 11, o Senhor está te dizendo nessa noite: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas, mas eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a vida pelas minhas ovelhas. Aplauda bem forte ao Senhor. Deixa o pastor cuidar do teu casamento, deixa o pastor cuidar da tua família, da tua casa, do teu trabalho, da tua finança. Deixa o pastor cuidar de você. Aleluias. O primeiro detalhe importantíssimo, o primeiro detalhe fundamental que a gente precisa guardar é esse aqui. Nas batalhas da vida, nas batalhas espirituais, eu não posso guerrear sozinho. Levanta a tua mão para o céu e diga: eu não posso. Diga bem alto, diga: eu não posso guerrear sozinho. Porque sozinho você não tem chance. Sozinho eu não tenho chance. Se não fosse Deus na minha vida, eu não teria o que eu tenho. Pastor, o que você tem? Eu tenho poucas coisas, mas eu posso garantir a você que apesar de eu ter poucas coisas, eu tenho mais do que mereço. E se tenho o que eu tenho, foi porque o Senhor guerreou as minhas guerras. Se hoje eu tenho a família que eu tenho, se hoje eu tenho a casa que eu tenho, se hoje eu tenho vocês como meus irmãos aqui na igreja, é porque o Senhor guerreou a minha guerra, porque sem Ele eu não daria um passo. E a mesma coisa é você, nas mais diversas áreas da tua vida. Para de você, com as tuas estratégias, com o teu jeito, com o teu ímpeto, querer resolver. Você precisa entender isso. Isso aí é fundamental nas batalhas espirituais. Guerrear sozinho é perda de tempo. Eu tenho que estar com o sumo pastor, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Primeiro ponto. Só que o segundo detalhe, que está na continuação lá do texto inicial,
é mais profundo ainda. Volta lá comigo, Mateus, já estamos chegando no final já. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Mateus, texto inicial, capítulo 10, versículo 16. Ele diz assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de... Isso a gente já entendeu. Aí ele diz aqui: portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Agora, não olha para a Bíblia não, olha para mim, presta atenção aqui no pastor. O erro mais comum da maioria das pessoas, e quando eu falo pessoas, eu estou incluindo nós, os próprios crentes. O erro mais comum da maioria das pessoas é achar que sozinho a gente pode vencer, né? A gente serve a Deus, a gente busca a Deus, a gente dá glória a Deus, a gente louva, a gente prega, a gente evangeliza, a gente faz um monte de coisa, mas na hora de deixar Deus agir, a gente não deixa. A gente quer fazer a coisa sozinho. Esse é um grande erro. O primeiro grande erro que a gente tem é esse: é achar que na nossa força, no nosso jeito, a gente vai conseguir. Isso a gente já entendeu. Mas o segundo grande erro que a gente tem é achar que só o fato da gente estar na igreja, ou só o fato da gente entregar a vida para Deus, já é garantia de vitória. Amado, olha aqui para mim, entenda isso de uma vez por todas. Por mais que estar em Deus seja para nós uma grande vantagem, por mais que a gente está dentro da igreja, estar na igreja é uma vantagem. A gente tem uma vantagem em relação às pessoas do mundo, porque a gente está na igreja, a gente recebeu Jesus, a gente tem o Espírito Santo, é uma vantagem. Só que por mais que nós tenhamos estas vantagens, além de estar em Deus, eu preciso de 2 requisitos primordiais. Não adianta eu estar na igreja, não adianta eu ouvir a palavra, não adianta eu sentar no banco, não adianta eu evangelizar, não adianta eu fazer a obra, se eu não tiver esses 2 requisitos. O primeiro requisito que eu preciso ter a prudência da serpente. Não basta ser crente, não basta estar na igreja, não basta entregar a vida para Jesus. Eu preciso, primeiro, da prudência da serpente. O que significa isso, pastor? A prudência da serpente em nós representa nós termos os nossos olhos abertos diante das situações. Como é que a serpente ela age? Ela fica assim, ó. Quem aqui já viu uma naja? Quem já viu uma serpente? Não é assim? A bicha fica assim, ó. E como é que ela fica? Olha aqui para mim, é sério. Como é que ela fica? Ela fica assim, ó. Se ela vê uma lagartixa se movendo ali, ela... Ó. Ela não desliga. Quem está entendendo, pastor, aí, dá glória a Deus. Vigilante. Ela está todo o tempo assim, ó. Dificilmente você vai conseguir pegar uma serpente, uma naja distraída, porque ela está sempre assim, ó, em prontidão. Ela está sempre preparada para qualquer situação. Ela se antecipa às situações, ela está sempre preparada. Quando ela está assim, ó, ela já está com veneno ali na agulha. Se moscar, ela vai e pá, dá o bote. Por quê? Ela está preparada. Quando Jesus ele diz, sede prudentes como a serpente, Jesus está falando de vigilância. Não adianta eu ser crente e não vigiar. Não adianta eu estar na igreja, entregar a minha vida para Jesus, eu dizer, Jesus, a minha vida é tua, mas quando eu abro a minha boca eu não vigio dentro da minha casa, nas coisas que eu falo, nas atitudes que eu tenho, nas escolhas que eu faço, nas amizades que eu tenho, nos lugares que eu ando. Não adianta, meu irmão, você estar na igreja, mas não ser prudente, não ser vigilante. Evangelho de Marcos capítulo 13, abra aí. Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 13.
Jesus está falando aqui acerca da vinda do Filho do Homem, acerca da vinda dele. Mas a gente pode usar esse texto para tudo na nossa vida. Olha aqui, Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33, diz assim: olhai. O que ele diz, igreja? Vamos lá comigo. Olhai, vírgula, fala. Vigiai e... Ele está falando orai e vigiai? Não, ele está falando o que primeiro? Vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, partindo para fora da terra, deixou a sua casa e deu autoridades a seus servos e a cada um a sua obra, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo ou se pela manhã, para que vindo de improviso, vindo de surpresa, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. E o que é que ele nos diz? Vigiai. Você está entendendo qual é o recado de Deus para nós essa noite, meu irmão? Você está entendendo muitas das vezes o que está faltando para você ser alguém melhor? O que está faltando para o teu casamento ser melhor? O que está faltando para a tua vida profissional, para a tua vida financeira ser melhor? Está faltando vigilância. Vigiai. Como é que você quer ter uma vida financeira abençoada se você gasta mais do que o que você ganha? Como é que você quer ter uma vida profissional abençoada se você não se especifica, se você não estuda, se você não aperfeiçoa? Como é que você quer ter um casamento abençoado, uma família abençoada, se você deixa entrar dentro da sua casa coisas que não glorificam ao nome do Senhor? Olha o que a palavra está dizendo aqui. Apesar de nós sabermos que a oração é uma das armas fundamentais para sermos vitoriosos em Deus, e a gente está orando aqui. A oração é importante, mas olha, mas Jesus ele põe a vigilância na frente da oração. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Ele não diz orai e vigiai, ele diz vigiai primeiro e orai, porque também não adianta se orar. Acaba a oração, você não está vigiando. Acaba a oração, você faz troço errado. Acaba a oração e você está distraído. Quantas e quantas pessoas que apesar de estarem na igreja, apesar de estarem em Deus, não são vitoriosas, não vencem as batalhas espirituais. Por quê? Porque não vigiam em palavras, em tratamento, em atitudes. Acha que o mundo tem que girar a sua órbita. Meu irmão, não é por aí. A gente tem que descer. Diga glória a Deus. Está pensando que o céu é perto? Eu ouvia meu avô muito falar isso. Está pensando que o céu é perto? Rapaz, não é não. Rapadura é doce, mas não é mole não. Quem aqui é da terrinha, da glória a Deus? É. Aí, ó. Não é por aí? Rapadura é doce, mas não é mole não. É, mano. Mas às vezes a gente pensa que é. Às vezes a gente pensa que o mundo tem que girar a nossa órbita. Meu irmão, vigia, porque senão você perde tua mulher. Você está brincando? Vigia, porque senão você perde o teu trabalho. Ah, mas é tanta luta, mas é melhor você ter o teu trabalho do jeito que você tem do que você não ter nenhum e estar desempregado, meu irmão. Vigia. Diga glória a Deus. Amém, amado? Olha o caso de Judas, cara. Judas vivia com Judas. Eu costumo dizer que o ministério de Jesus era uma grande célula. Glória a Deus, amado. O ministério de Jesus começou numa célula, numa rede, né? Era Jesus e mais os 12. Judas fazia parte daquela igreja. Ouvia a palavra todo dia. Via Jesus curando todo dia. Via Jesus fazendo milagre todo dia. Todo dia Judas estava na igreja. Mas de que adianta? Não vigiou. No momento em que o inimigo se levantou, ele não vigiou. E o que aconteceu com Judas? No momento mais importante da vida dele, no momento crucial, no momento da sua queda, ao invés dele correr para os pés da cruz, ele correu para a morte. E tem muitas pessoas que estão sem direção, estão vivendo uma vida sem direção. Por quê? Porque estão dentro da igreja, mas não estão vigilantes. Então o que significa ser prudente como a serpente? Diga comigo, ser prudente como a serpente é vigiar. Olha para mim, uma serpente não dorme,
Uma serpente não dorme. Uma serpente não se apressa. Ela fica ali, ela vê o bichinho passando perto dela, mas ela fica assim, ó, olhando. Ela espera o melhor momento e tchá! Glória a Deus, igreja. Tem um momento certo. Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Amém? Uma serpente, ela sabe o momento certo de parar. E ela sabe o momento certo de se movimentar. Quem está entendendo a revelação que Deus está trazendo aqui? Guarda isso, amada, amém? É revelação, é pérola. Então, primeira coisa importante. A prudência da serpente para nós representa a vigilância. Só que qual é o segundo pré-requisito que nós temos que ter? Além de sermos prudentes como uma serpente, Jesus ele recomenda o que, igreja? Que nós sejamos simples como a pomba. A palavra grega para simples é akeraios ou akeraios. Não sei bem como é que se traduz, mas é esta palavra. Akeraios. É uma palavra difícil. E a tradução desta palavra significa sem mistura. Olha que tremendo. Então, quando Jesus ele disse que eu tenho que ser prudente como a serpente e simples como a pomba, a palavra simples, traduzida, quer dizer sem mistura. Então, independente das circunstâncias, eu não posso me adaptar às sujeiras do mundo para evitar confronto. Sabe aquela coisa de, não vou fazer por menos, então vou aceitar esse negocinho aqui. Deus não quer, mas para a gente não ter problema, vamos deixar para lá, deixa passar, é pouca coisa, tem nada a ver, né? Só isso aqui, né? Só um negocinho aqui. Pois é. Eu não posso aceitar na minha vida aquilo que o mundo impõe, porque o mundo jaz no maligno, meu irmão. A Bíblia diz que o rei Josafá, grande homem de Deus, homem abençoado. Josafá era um homem que temia o Senhor. Só que diz a Bíblia que quando o rei Moabe se levantou contra ele, o rei Moabe se levantou contra Acabe, melhor dizendo, diz a Bíblia que Acabe vai buscar ajuda em Josafá. Só que Acabe era um camarada todo torto, queria nada com Deus, não queria compromisso não. Só que aí quando o bicho pegou para o lado do Acabe, o que o Acabe fez? Espera aí, eu vou lá buscar ajuda no homem de Deus, porque é assim, né? As pessoas falam de você. As pessoas se levantam contra a tua vida, mete o malho, caçoa da tua fé. Ih, lá vai o crente, lá vai o Bíblia, lá vai dar dinheiro para o pastor, lá vai isso, lá vai aquilo. Mas quando o bicho pega para elas, você é a primeira alternativa delas. Não é verdade, sim ou não? O bicho pegou lá, poxa, ora por mim, viu? Pede lá a Deus lá na sua igreja. Fala, te arrebenta. Mas quando o bicho pega, é você que procura. É o que vai acontecer aqui. Diz a palavra que o Acabe agora estava em aperto. Aí ele vai pedir ajuda para o Josafá. Josafá tinha que orar por ele. Josafá tinha que ministrar a palavra por ele. Só que a ajuda que Acabe vai pedir vai ser o seguinte: vamos para a guerra comigo. Pega o teu exército, pega os teus homens e vamos para a guerra comigo. Faz uma aliança, vamos se misturar. Faz uma aliança comigo, Josafá. E o Josafá ele vai quase perder a vida, porque ele permitiu que a igreja mistura. Diga glória a Deus. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Vamos lá, segundo livro de Reis. Prometo que eu estou caminhando para o fim. Segundo livro de Reis, capítulo 3. Olha o que diz aqui a palavra. Olha aqui, ó. Quem encontrou, diga glória a Deus aí. Olha eu falando besteira, gente. Não foi Acabe não, foi Jorão. Amém? É que Jorão é filho do Acabe. Você pode dar glória a Deus aí? Errei só por uma descendência aí, mas tá na linhagem. Tá na linhagem. Eu só errei por uma... Mas na verdade foi Jorão. Vamos lá, diz aqui, ó, versículo 7.
Vamos ler o versículo 6, agora que eu vi. E sucedeu, porém, por isso o rei Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista a todo Israel. Olha o versículo 7. E foi, e mandou dizer a Josafá, rei de Judá: Ô Josafá, o rei dos Moabitas, se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele, olha o que Josafá, o homem de Deus, vai dizer: não, eu vou contigo. Eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus, vamos lá, igreja, como os teus cavalos. Eu me misturo contigo, eu entro contigo nessa. Eu vou lá, vou guerrear a tua guerra. Quem está entendendo o que o pastor está falando aqui? Diga glória a Deus, amado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? Sabe qual é? Que você seja vitorioso. Que você seja não vencedor, que você seja mais do que vencedor em todas as situações e em todas as batalhas que você enfrentar. É isso que Deus quer. Mas o que a palavra de Deus está nos ensinando nessa noite? Que eu não preciso me misturar com o ímpio para vencer em Deus. O que a palavra de Deus está me ensinando? Que eu não tenho que me misturar. E quando eu digo misturar com o ímpio, não é ter amizade, não é você conhecer pessoas, é você trazer para a sua vida metodologias do mundo, sendo que tu é crente. Tu é crente, meu irmão, então os teus posicionamentos, as tuas atitudes, as tuas escolhas, os teus posicionamentos têm que ser de crente. Você não pode misturar isso na tua vida. Você não pode, você é vaso de Deus, mas dentro do vaso que é de Deus, você não pode misturar coisa do mundo e coisa de Deus, coisa do mundo e coisa de Deus. Não, eu sou de Deus, mas eu vou para a guerra com o ímpio. Eu sou de Deus, mas eu vou agir como ímpio. Eu vou falar como ímpio. Não. Não, Deus vai te dar vitória, sendo você um servo do Senhor, posicionado na palavra de Deus, posicionado na fé, no Deus a quem você serve. Você não precisa mudar, você não precisa alterar a sua identidade para vencer em Deus. Olha a palavra que Deus está nos dando: sede prudentes como a serpente, seja vigilante. Sede simples como a pomba. Não traga mistura para você. Quantos aqui recebem essa palavra nessa noite? Diga glória a Deus. Você crê que Deus está falando com cada um de nós aqui nessa hora, amém? Batalhas espirituais, eu vou orar para Deus me dar vitória. Mas pode ter certeza que quando Deus te der vitória nessa batalha que você está enfrentando, outra virá. E quando Deus te der vitória nessa outra batalha que virá, outra batalha virá. Porque a nossa vida, uma vez que escolhemos este caminho, que é servir a Deus, é um caminho de lutas, é um caminho de perseguição. Mas entenda, é um caminho de vitórias em Deus. Em Deus você é mais que vencedor. Em Deus, sendo simples como uma pomba e prudente como a serpente, em Deus a vitória virá. Se coloca de pé em nome de Jesus. E assim que você se colocar de pé, vamos dar para Jesus a nossa melhor salva de palmas. Isso, eu quero que você aplauda bem forte ao Senhor Jesus nesta noite. Vamos aplaudir mesmo a Ele, isso. Dá glória a Deus aí. Deixa eu pedir uma coisa para você. Você vai colocar a sua mão sobre o seu coração, aí onde você está. Você vai curvar a sua cabeça e você vai fechar os seus olhos. O que essa palavra nos ensinou nesta noite? Essa palavra ela nos ensinou quais são os posicionamentos que nós precisamos ter para sermos vitoriosos. E ao mesmo tempo esta palavra nos ensinou aquilo que nós não devemos fazer. Essa palavra ela nos trouxe dois tipos de ensinamentos. Ela nos ensina quem nós temos que ser em Deus e quem nós não temos que ser em Deus. Eu não tenho que ser uma pessoa que no mesmo vaso tenha vários posicionamentos. Não. Se eu sou de Deus, eu tenho que guerrear com as armas de Deus.
se eu sou de Deus, se eu sou espiritual, se eu sou santo, eu tenho que guerrear com as armas que a palavra de Deus me fornece. Eu não posso permitir me apegar a artifícios do mundo. Eu não posso permitir que haja mistura, porque o Senhor disse que para vencer na batalha eu tenho que ser simples como a pomba. E eu também tenho que ser prudente como a serpente, ou seja, eu tenho que ser uma pessoa vigilante. Eu não posso estar dormindo, eu não posso estar adormecido, eu não posso estar distraído. E quantas são as coisas que periodicamente têm nos distraído dos propósitos do Senhor. O que mais a gente vê são crentes, pessoas tão ocupadas, distraídas com coisas importantes, sim, mas tão distraídas, que acabam deixando de vigiar em pontos fundamentais. Eu quero orar por você, para que nessa noite, pastor, eu não tenho sido esse crente vigilante. Eu venho para a igreja, eu ouço a palavra, mas quando eu chego na minha casa, as palavras que saem da minha boca são palavras de alguém que, ao invés de vigilante, tem se precipitado. As atitudes que eu tenho tomado são atitudes de alguém que, ao invés de pensar, de ponderar, são atitudes que eu tomo no calor da emoção, e quando eu vejo, eu já falei o que não deveria ter falado, quando eu vejo, eu já fiz o que não deveria ter feito, e o estrago está feito, porque uma vez a flecha lançada, não há como recolhê-la. Nós vamos orar, para que nós venhamos nos enquadrar ao perfil que Deus Ele quer para a minha vida. Quantos querem ser como Deus quer? Diga glória a Deus. Porque também não adianta, não é? Você tem que querer ser. Primeira coisa é reconhecer. Eu preciso reconhecer que eu preciso mudar. Porque tem pessoas que estão doentes, mas não adianta todo mundo falar que ela é doente se ela não reconhecer que é doente. A cura só vem quando eu reconheço que preciso de médico. Não adianta fulano dizer, você precisa de médico. Aí o outro diz, você precisa de médico. Aí outra pessoa olha para mim, você precisa de médico. Mas se eu não reconhecer que eu preciso, não adianta, a cura não vem. A cura só vem quando eu reconheço que eu preciso. Quem aqui reconhece que precisa mudar? Levante a mão, da glória a Deus. Então fecha os teus olhos aí no teu lugar. Você vai colocar a tua mão assim, ó, sobre o seu coração. Você vai curvar a sua cabeça, você vai fechar os seus olhos, e você vai orar comigo dizendo assim: Senhor meu Deus, diga bem alto, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesta noite, eu ouvi a Tua palavra, eu ouvi a Tua voz, e eu entendi que para ser vitorioso, eu não posso agir, e muito menos ser como eu tenho sido. Eu preciso agir segundo aquilo que a Tua palavra tem me ensinado. Eu preciso depender do sumo pastor, e além de depender do pastor, de Jesus, eu preciso ser simples como a pomba, prudente como a serpente. Eu não posso, ó Deus, permitir que haja mistura em minha vida. Eu não posso deixar de ser uma pessoa vigilante. Por isso, Espírito Santo, ajuda-me nas minhas fraquezas, e me dá, Senhor, um coração quebrantado, a tal ponto que eu venha depender do Teu Espírito Santo. Me ajuda, Senhor, a crescer, me ajuda a ser um servo melhor, um soldado melhor, a fim de que eu venha guerrear, não com as minhas armas, mas com as Tuas armas. Me ajuda, Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Você pode fazer a tua oração ao Senhor. Isso, abre a tua boca. Você está num culto que tem como título Fé Ativada. Você está num culto onde você vem para orar, onde você vem para clamar. Então, meu irmão, você não vai ficar com o teu olho aberto, nem olhando para mim, nem fazendo oração baixinha. Não, vai clamando ao Senhor, porque só você sabe, só você
você sabe o quanto essa palavra falou com você, em que área da sua vida essa palavra falou, e principalmente, só você sabe o que precisa ser mudado por Deus na sua vida, através dessa palavra. Então vai falando com Ele agora, vai expondo, vai reconhecendo, diante daquilo que você ouviu, vai reconhecendo que você é essa pessoa que precisa da cura, que precisa da transformação, que somente o Senhor pode te dar. Vai falando com Ele agora. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, a Tua palavra foi pregada, ó Deus querido, e não há dúvidas daquilo que foi dito. Eu tenho certeza que cada filho que está aqui tem total noção daquilo que está fazendo, de como está procedendo, e principalmente daquilo que precisa ser mudado. Então, em nome de Jesus, vem agora, Senhor, vem com Teu Espírito Santo, porque a coisa mais difícil é o coração se quebrantar. A coisa mais difícil é a gente olhar para nós mesmos e reconhecermos que precisamos da mudança. Mas uma vez que reconhecemos, significa que o coração está quebrantado, significa que a terra está preparada, que tudo está no ponto para que o sobrenatural, para que a mudança, para que a transformação aconteça. Então, em nome de Jesus, começa a trabalhar, Pai, que esta palavra, que esta semente que foi lançada do altar nesta noite, ela comece a produzir resultados, que esta semente, ó Deus, ela comece no coração do teu filho, no coração da tua filha, a produzir frutos de arrependimento, a produzir frutos de quebrantamento, e acima de tudo, a produzir transformação, a produzir mudança, porque não adianta a gente entender, não adianta a gente escutar, não adianta a gente confirmar, mas não usar a palavra para mudar. Então, em nome de Jesus, Senhor, aquilo que precisa ser mudado na nossa mente, aquilo que precisa ser mudado no nosso coração, começa a mudar, começa a agir, começa a trabalhar agora no nosso interior, para a glória do Teu nome, Senhor. Faça de nós homens e mulheres prudentes, vigilantes. Faça de nós homens e mulheres, pessoas íntegras, sem mistura, pessoas puras, santificadas na Tua presença. Ó Deus, nós não precisamos das armas do mundo, nós não precisamos dos artifícios e das ferramentas do mundo para vencermos em Ti. Por isso, em nome de Jesus, vem trabalhando na nossa mente, no nosso coração, e vem fazendo algo poderoso no nosso interior. Meu amado, você pode levantar a tua mão para o céu e adorar ao Senhor. Você pode levantar a tua mão para o céu, glorificar ao Senhor nessa noite e dizer: ó Pai, eu não quero mais, eu quero fazer a Tua vontade na minha vida, porque a Tua vontade é o melhor para mim. Você pode dizer glória a Deus aí no teu lugar, amém? Isso. Glorifique ao Senhor nesta noite, glorifique ao Senhor nesta noite, e adore a Ele nesse lugar. Aleluias. Louve assim comigo, ó. Peça a Ele: dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Você pode louvar a Ele? Dá-me um coração igual ao Teu. Eu quero ouvir você adorando ao Senhor. Dá-me um coração, meu Mestre, meu Mestre. Dá-me um coração igual, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Pra gente terminar, deixa eu ouvir você louvar, vai. Dá-me um meu Mestre, dá-me um coração
coração disposto a obedecer, cumprir. É isso que nós queremos. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Vamos aplaudir então bem forte ao Senhor. Aplauda bem forte ao Senhor nesta noite. Diga glória a Deus. Você toma posse desta palavra sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus, amém? Seja prudente como a serpente, vigia, seja vigilante, calma, espere o momento certo, tenha paciência, tenha discernimento, amém, amados? São características, né? Era disso que espiritualmente falando Jesus estava dizendo. E além de ser vigilante, prudente, seja único em Deus, amém? Não aceite que as coisas do mundo venham influenciar você, de maneira a se misturar com aquilo que Deus ele já tem te mostrado, com aquilo que Deus ele já tem feito, com aquilo que Deus já tem revelado na sua vida. Permaneça íntegro e reto na presença do Senhor, porque somente desta forma, confiando no sumo pastor Jesus, é que nele seremos mais do que vencedores nas batalhas da vida, amém? Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Toma posse desta palavra sobre a tua vida. Deixa eu pedir a você, pega na tua mão a tua oferta, você que trouxe hoje. Pastor, eu trouxe a minha oferta, eu trouxe hoje o meu santo dízimo, trouxe hoje a minha primícia, e vou estar apresentando a Deus agora. Pega na tua mão você que trouxe, amém? Quando você é fiel ao Senhor, quando você é um dizimista, ofertando da casa de Deus, você está cumprindo a palavra de Deus, amém? E sempre quando a gente cumpre a palavra de Deus, a gente está fazendo as coisas não do nosso próprio jeito, né? Por que muitas pessoas às vezes perecem nas batalhas da vida? Porque a pessoa ela acha que ela vai vencer o lobo sozinho, do jeito dele, do jeito dela. Ah não precisa ser fiel não, não precisa orar não, não precisa jejuar não, não precisa disso tudo não, esse negócio de ser dizimista, ser ofertante, não precisa disso não. A gente pode fazer de outro jeito. Esse é o problema do homem, é não querer, é não depender das armas do Senhor, amém? Então seja fiel ao Senhor, pegue na tua mão aí o teu melhor. Se você quiser fazer por Pix, faça. Você que está nos acompanhando pela internet, faça também o teu melhor. Lembre-se disso. Quando você é um dizimista da casa do Senhor, você está cumprindo a palavra. E nada melhor para vencermos as batalhas espirituais do que cumprirmos a palavra de Deus. Levanta para o céu a tua oferta. Você que está aqui, levanta para o céu o teu melhor. Fecha os olhos. Vamos apresentar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqui são os teus filhos que nesta noite estão apresentando o seu melhor, a sua fidelidade. Não apenas para abençoar a tua obra, não apenas para manter essas portas abertas, mas principalmente porque a fidelidade, a obediência é a arma que a ovelha tem para no sumo pastor vencer o lobo devorador. O lobo devorador, ele não tem poder de nos devorar, ele não tem poder sobre as nossas vidas, uma vez que andamos em obediência e em fidelidade à tua vontade. Por isso, ó Deus, eu te peço, toma a vida de cada dizimista, ofertante da tua casa, abençoa-os poderosamente, abra as janelas dos céus e libere toda sorte de bênçãos sobre cada um dos teus filhos. É o que nós te pedimos nesta hora com fé, e já te agradecemos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Coloque ali, deposite ali na arca, sai do teu lugar, apresente a tua oferta, você que trouxe. Vamos adorar, vamos sentar mais uma vez, diga: dá-me um coração igual ao teu,
disposto a, aleluias, a cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Vamos aplaudir então bem forte ao Senhor. Deus abençoe o povo da internet. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor nesta noite. Diga glória, glória a Deus.